Oi, pessoal. Eu queria começar meu canal falando de um assunto muito frequente na comunidade artística. O uso de referências e a relação disso com a originalidade e a evolução do artista. Eu também vou falar da diferença entre inspiração e plágio, a diferença entre se basear na realidade e se basear na arte dos outros. E no final também vou falar de tutoriais e como eles podem ser aproveitáveis baseado no que vamos ter discutido até então. Quero lembrar que não sou profissional e vou partir da minha experiência. Eu vou trazer reflexões bem úteis para artistas começando, que ainda estão criando uma relação com a própria arte, mas muito úteis também para pessoas que fazem arte há mais tempo, porque a nossa relação com o nosso processo de criar está sempre mudando e evoluindo, quer você esteja desenhando há 10 minutos ou 10 anos. O meu maior objetivo com as reflexões é abrir a mente para a experimentação. O melhor que qualquer artista pode fazer pela própria evolução é simplesmente continuar criando. Referência e tutorial são coisas que muitos artistas usam, muitos acham controverso e muitos se preocupam e evitam usar. Eu vou tentar desmistificar algumas noções e falar sobre como a observação, de forma geral, é uma grande ferramenta a favor do artista. Uma ferramenta de aprendizado mesmo. E eu vou partir de 2 pontos para elaborar as ideias. A arte como a sua interpretação do mundo e a arte como uma frequente reinvenção. Eu já vi muita gente com medo de usar referências. Eu mesma já tive esse estigma. Quando um artista usa muitas referências, é muito comum que fique inseguro e ache que está trapaceando. Começa a achar que tem que se provar, que tem que provar o valor dele como artista, sabendo fazer as coisas de cabeça. Desconstruir essa ideia é muito saudável para expandir os horizontes dessa pessoa. E para defender isso, eu vou falar sobre 2 pontos. A importância da observação, até mesmo para artistas que não querem seguir o realismo, e o conflito do estilo próprio. E vou começar com um exemplo bem simplinho. Vamos supor que você seja um artista que queira desenhar gatos. Observar o gato vai muito além de querer fazer uma cópia perfeita do gato. Você vê como ele espreguiça, o formato do ombrinho antes das pernas, você vê como o formato da cabeça muda com as orelhas mexendo, você vê o padrão da pelagem, a textura do pelinho no contorno do gato. Aí você me pergunta, por que essas coisas importam para alguém que não quer o realismo? Se você quer um estilo cartoon, um estilo psicodélico, um estilo abstrato, para que esses detalhes importam? Simplesmente porque saber desses detalhes não cria uma obrigação de você replicar eles no seu desenho, mas saber te dá ainda mais possibilidade. Saber é poder. A realidade sempre tem muito a oferecer, e por isso prestar atenção nela sempre vai ser rico para a sua arte. E com isso eu não quero impor regras, isso não é uma regra, afinal na arte não existem obrigações. É apenas o fato de que qualquer aprendizado é um ganho e nunca uma perda. O seu estilo sempre vai mudar. Quem desenha há mais tempo sabe como é comparar um desenho de 2 anos atrás com um desenho de 2 minutos atrás. Isso porque a habilidade cresce, e isso inclui sua percepção das coisas, que sempre evolui e se reflete diretamente no seu traço, nos detalhes que, quando você percebeu ou desenhou pela primeira vez, passaram a estar presentes em todos os seus desenhos, detalhes que um dia você nunca nem deu atenção. Nesse sentido, a observação é rica. Ela não te faz menos artista. Ela te faz apenas mais observador. E a observação e a arte andam de mãos dadas. Até mesmo um artista que não se compromete a pintar nenhum objeto ou forma pode ter vantagem observando a realidade com todas as cores e movimentos que ela já tem. Já vi uma dica de moda que era observar as combinações de cores na natureza e nos animais. E por que isso não poderia ser também uma dica para pintura? Mesmo quando estivesse retratando algo completamente diferente dessas realidades. Para alguém que quisesse desenhar um monstro, observar o formato e as cores de dentes de humanos e animais, ou até mesmo a fotografia de uma mata fechada, os galhos com ângulos e pontas, poderia ser bastante inspirador, mesmo que no fim o monstro
não tivesse dentes ou não tivesse nada a ver com uma árvore. Nisso, nós entramos na polêmica da referência, que muita gente chama de plágio, cópia, trapaça. E antes de entrar nisso, eu queria dizer que eu estou falando da referência real fotografada, não o desenho de outros artistas, e eu ainda vou fazer uma ressalva sobre isso depois. Não tenha medo de usar referência. Você não vai perder o seu estilo. Você está treinando. Você está observando a realidade. E precisar de referência não é vergonha nenhuma. Desenhar um quadrado de cabeça é fácil, mas e um gato? Que a cada ângulo é uma coisa diferente. Quem dirá então o corpo humano? Você não precisa desenhar de olho fechado para se provar como artista. Pausa uma série, desenha uma pose que você gostou, um olhar. Pausa um filme, desenha um cenário que te fez sentir alguma coisa. Pausa numa cena que você curtiu as cores, pinta algo inspirado naquela paleta. Cria uma conta no Pinterest, faz uma pasta com fotos que te deem vontade de criar. Você não tem uma cota máxima de referência que pode usar antes de pular de cabeça no papel e ignorar o resto. Como eu já falei, referência sempre vai ser aprendizado. Você não vai ser reduzido à referência que você estiver usando. A referência que é reduzida a você. Isso porque a referência nunca vai te limitar. Ela não te seleciona. É você, enquanto artista, que seleciona as partes dela que são úteis para a sua arte. Com isso, eu consigo concluir que a sua arte não tem que ser a realidade. E a sua arte não precisa ser realista, nem quando você estiver se baseando na realidade. A não ser que esse seja o seu objetivo. Isso porque a arte sem intenção de réplica não é um reflexo do mundo, mas é um reflexo de como você vê o mundo. A arte sem intenção de réplica é a sua interpretação da realidade. Por isso, é equivocada a ideia de reduzir a arte à observação. Porque, de um certo ponto de vista, a realidade pode ser concreta em uma coisa só, mas a sua observação é exatamente o que expande isso. A sua observação não é um limite, ela é uma ponte entre o mundo fora e o seu mundo dentro. Por isso, a sua arte, o seu estilo, que pode ser múltiplo, multifacetado, ou ainda se formando, é a tradução da sua relação com o mundo. A sua arte traduz a sua interioridade, e ela nunca vai deixar de ser uma parte de você. Quer você desenhe um gato de cabeça ou um gato na sua frente. Nisso, a gente pode concluir com uma reflexão muito simples, que quando você tenta usar a arte de alguém como referência, você não está interpretando o mundo diretamente. Você está interpretando o mundo pela interpretação daquela pessoa. Com isso, você pode sim se basear na arte dos outros, mas isso tem que ser moderado e temperado com tudo que eu defendi até aqui, até para você não cair na questão do plágio. Você pode até começar com papel vegetal, mas se incentive a sair dessa fase, porque qualquer desenho que você traceje em cima não é seu. Muita gente usa isso para aprender, mas mesmo nessa etapa de engatinhar, se incentive a sair dessa dependência, a observar mesmo e fazer algo seu. Eu quis pontuar a questão da cópia exata para poder falar de como o plágio é diferente de inspiração. Porque agora eu vou defender a inspiração como algo que não só é inevitável, como é saudável para o artista. Quando a gente treina, é muito comum ter em mente um estilo que é tipo uma meta. Pode ser uma arte que você viu no Pinterest ou um artista particular que você acompanhe. Muitas vezes mais de um. E isso é normal e bom para a formação artística. Quando a gente sai do papel vegetal e fala de desenhar do zero, do branco, você já tem uma autonomia como artista. A gente já falou de como você não é menos artista por precisar ou querer conferir a realidade. E igualmente você não é menos independente por ter estilos que te inspiram, que te dão norteamento e que te dão motivação para seguir numa determinada direção. Pelo contrário, você só está se permitindo consumir arte, reinventar suas influências por meio da sua personalidade e das suas escolhas. Fazer uma comparação com a escrita, com uma frase que quem é leitor ou escritor já deve ter ouvido. Todo escritor é antes um leitor. Isso significa que o escritor tem que ler muito, o que é um sentido óbvio, mas quando paramos para destrinchar essa ideia, a gente entende então que o contato com vários escritores, vários estilos, gêneros, várias obras de um gênero,
enriquece o repertório desse escritor, no sentido de que ele vê as várias formas que a arte de contar uma história pode ser praticada. E isso não significa que ele esteja copiando alguém, mas que ele está reinventando o que ele aprendeu. A nossa interioridade é como o filtro pelo qual o aprendizado passa antes de se tornar algo novo. Quanto mais repertório a gente tiver, mais estratégias a gente vai conhecer, e entre mais estratégias a gente vai poder escolher a que melhor combina com a gente. Cada escritor, artista que nos inspire também chegou onde está por um conjunto de inspirações. Como artista, a gente é o resultado de uma mistura de inspirações, que são mais várias pequenas misturas de inspirações, e assim vai. Isso é muito diferente de cópia, mas é claro que é muito importante essa consciência de uma identidade sua. Lembrar que você não é inferior a tal artista, mesmo que você ainda tenha mais que aprender. É bom para o seu encontro de si mesmo ser a sua prioridade, em vez de tentar fazer a sua arte o mais parecida possível com algum modelo. Ela vai chegar onde você quer, mas você precisa lembrar que merece tanto respeito quanto qualquer artista que você admire, até para deixar de sentir necessidade de ser igual a ele. E essa mentalidade de reconhecer quanto você já aprendeu, ou mesmo sua força de vontade em aprender, e se dar créditos por isso, é importante para seguir em frente e abraçar e cultivar a sua identidade artística, independente do quanto ela ainda tenha que evoluir. E com isso, eu vou encerrar a discussão falando da questão dos tutoriais. É muito legal ver tutoriais quando você quer aprender alguma coisa. Nada te obriga a fazer igual aquele artista. E mesmo que você parta desse ponto, isso ainda vai se transformar em função de você e do seu estilo, enquanto você deixar que ele cresça. Eu pretendo gravar e postar tutoriais no futuro, e o disclaimer que eu pensei em fazer me deu a ideia desse vídeo. O que eu ia dizer era que minhas escolhas artísticas não são regras de como pintar e que existem diversas formas de pintar, especialmente de estilo para estilo. E eu ia incentivar que qualquer pessoa que visse os meus tutoriais também se perguntasse o que combina mais para o próprio estilo, podendo partir de uma técnica que eu ensinasse, mas sentindo essa liberdade de não fazer igualzinho e ainda assim ficar ótimo. Muitas vezes o que funciona para a sua arte não vai funcionar para mim e vice-versa. Vejam vários tutoriais, várias técnicas, se aventurem e aproveitem muito o processo de aprendizado, que é super fluido, super caótico e tudo menos perfeito. E que nunca deixa de acontecer. Porque quando se é artista não tem uma linha de chegada, mas uma jornada constante. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu quero muito saber o que vocês acharam. Se quiserem que eu traga mais discussões assim para o canal, sugiram temas. Se vocês tiverem perguntas, façam. E se tiver algum feedback assim, eu me proponho a gravar mais um vídeo falando sobre as perguntas e as questões que vocês levantarem nos comentários. Muito obrigada por vir até aqui e continue desenhando.